Olá, tudo bem? Sou a Renata Chatalov. Nesse vídeo vamos falar sobre variância e desvio padrão em tabelas. Roda a vinheta! Quando falamos em variância, desvio padrão, mas o exercício ou enunciado nos traz tabelas, o cálculo é bem parecido como nós vimos anteriormente. Nós precisamos saber da média, variância, desvio padrão. Mas nós temos uma pequena diferença. Vejamos. Temos aqui o exemplo, as idades de pessoas. Então, nós temos uma distribuição de frequências, já com intervalo de classes, na qual nós temos idades maiores ou iguais a 20 anos e menores do que 22. Maiores ou iguais a 22 e menores do que 24. Maiores ou iguais a 24 e menores do que 26, na qual nós temos 35 pessoas. O primeiro passo para a gente encontrar a variância ou desvio padrão, se o exercício não nos der a média, nós precisamos calcular. Então, relembrando como calculamos a média, nós abrimos essa coluna complementar, na qual nós chamamos de ponto médio, na qual a equação é limite inferior mais limite superior dividido por 2, independente da notação. Então, nós fizemos assim, 20 mais 22 dividido por 2, 42 dividido por 2, 21. E assim sucessivamente. Depois, nós abrimos mais uma coluna complementar, na qual nós chamamos de xi vezes fi, que é a nossa equação para encontrar a média em tabelas. Então, o nosso xi vai se comportar como ponto médio. Então, nós pegamos a frequência, multiplicamos pelo ponto médio. 10 vezes 21, 210. Depois, nós tivemos 15 vezes 23, 345. Depois, nós tivemos 10 vezes 25, 250. A somatória disso tudo é 805. Então, 805 dividido por 35. Então, em média, nós temos o 23. Agora que eu tenho a média, eu vou calcular a variância. Lembrando que a definição de variância continua a mesma. Quadrado dos desvios em relação à média. Mas nós temos uma tabela. A equação para o cálculo da variância amostral é dado por S quadrado igual a somatória do xi ou do ponto médio nesse caso, menos a média ao quadrado, vezes a frequência. Tudo isso dividido por n menos 1. Então, nós já repetimos a coluna frequência e a coluna ponto médio. E agora nós temos a média. Para facilitar o nosso cálculo, eu coloquei para vocês aqui no cabeçalho. xi, que é o nosso ponto médio, caso eu tivesse uma tabela sem intervalo de classes, seria apenas o x, menos a média ao quadrado vezes frequência. Então, vamos lá. Ponto médio, 21, menos a média, que é o 23, ao quadrado. Tudo isso vezes a frequência. Então, resolvendo aqui, 21 menos 23, menos 2. Lembrando que nós temos menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado vai ser igual a menos 2 vezes menos 2. Por isso, nós teremos sinal positivo. Então, nós teremos 4 menos 2 ao quadrado, 4 vezes 10, 40.
Segunda classe, ponto médio, 23 menos 23, que é a média, ao quadrado, vezes 15. 23 menos 23 é 0. 0 ao quadrado, 0. 0 vezes 15, 0. Coloco o 0 aqui. Terceira classe, 25 menos 23 ao quadrado, vezes 10. Então, 25 menos 23, 2. 2 ao quadrado, 4. Vezes 10, 40. Então, somando aqui, nós temos 80. Nossa equação da variância, tudo que eu tenho no nosso numerador, que é a somatória de cada valor de x menos a média ao quadrado vezes frequência, é 80. Dividido por 35 menos 1. 80 dividido por 34, 2,35. Então, a nossa variância é igual a 2,35. Para encontrar o desvio padrão é dado pela raiz da variância. Então, desvio padrão vai ser a raiz quadrada de 2,35. Então, a raiz quadrada vai ser igual a 1,53. Portanto, nosso desvio padrão é 1,53. Quero saber isso em percentual? Coeficiente de variação em percentual é dado pelo desvio padrão dividido pela média vezes 100. Então, nós temos 1,53 dividido por 23 vezes 100. Então, 1,53 dividido por 23, 0,0067 vezes 100, então 6, 7 com uma casa decimal por cento. Então, para interpretar esse exercício, nós temos o que? As idades, em que nós temos a média igual a 23, o desvio padrão de 1,53 com um percentual de 6,7%. Isso significa que os dados não estão distantes em relação à média. Então, aprendemos a calcular a variância, desvio padrão e coeficiente de variação em tabelas. Nos siga nos nossos canais e nas redes sociais. Tchau, tchau!